Depois dessa, nós temos mais duas, mas lembrando a vocês que com 5 oficinas, vocês podem atingir a pontuação necessária para a conclusão da disciplina, né? Então, as outras duas, elas ficam... Quer dizer, as outras duas não, né? 2 das 7 que nós vamos oferecer, vocês podem pensar nelas como bônus, né? Com pontuação extra. Então, se vocês se sentirem meio apertados por conta da carga das atividades, vocês podem, no fim, ali, acabar selecionando algumas para entregar e outras. Mas, de todo modo, a participação nas oficinas, em todas elas, né, porque vocês produzam o acervo de vocês, façam as reflexões conosco, elas são essenciais, né. E hoje, gente boa, nós vamos trabalhar com a ideia de ensino de sociologia nos contos e na contação de histórias, e nessa interface entre o ensino de sociologia e a literatura. Mas eu queria fazer uma instrução diferente do que vem sendo as nossas atividades de instrução. Eu queria Alô, ficou mudo. Domingos e demais, eu acho que o Alexandre caiu e Oi, retornou agora. gente, desculpa, não era isso que eu queria fazer, não. Eu apertei o meu F5 aqui para transmitir a tela e eu apertei e acabei caindo aqui, porque F5 também atualiza, né? Desculpe. Mas o que eu estava querendo dizer para vocês é o seguinte: eu queria fazer uma proposta para nós desenvolvermos essa oficina de um modo diferente do que a gente vinha fazendo nas instruções. Eu queria começar de trás para frente, começar com uma simulação da atividade prática, para depois a gente fazer a discussão propriamente aqui teórica, mas mais instrutiva em relação a essa prática. Então, o que eu queria era propor para vocês, fazer um convite para vocês. E é bem nesse sentido mesmo, convite mesmo. Porque eu preciso, se vocês toparem realizar desse modo, então a gente faz. Se vocês não toparem, eu desinverto a aula e aí a gente faz do modo mais tradicional, tá bom? Mas o meu convite é o seguinte: eu gostaria de convidar vocês a realizarmos juntos aqui, nesse primeiro momento da aula, a leitura de um conto que eu escolhi para tratar da atividade do ensino de sociologia. Eu queria saber primeiro se vocês topam fazer essa leitura aqui coletiva para a gente poder desenvolver a atividade. E antes de vocês me responderem, eu queria dizer que esse convite ele vem com outras duas cláusulas aí no convite, digamos assim. Outros 2 pedidos, na verdade, são 2 pedidos dentro do convite. O primeiro é que nós vamos ler um texto, um conto, mas esse conto ele não é objeto de absoluta nenhum tipo de avaliação, de cotejamento com teoria, de interpretação literária, de identificação do gênero, não é nenhum, nós não vamos trabalhar pensando nesse conto, nesse texto, como algo que a gente precisa demonstrar qualquer conhecimento em relação a ele. A ideia é ler por ler, assim, ler para sentir, ver, assim, ouvir uma história, ler uma história, partilhar uma história. Essa é a primeira questão do convite. E a segunda que eu gostaria de pedir é que nós realizássemos essa leitura
ainda que nesse modo remoto aqui, mas uma leitura coletiva e partilhada. Eu começo lendo um trecho, depois alguém assume, lê se quiser e lê o quanto quiser, depois passa para outro, mas é interessante que, no fim, nós aqui façamos essa leitura em grupo. Então, eu proponho para vocês, podemos fazer assim? Vocês topam fazer essa leitura desse jeito? Sim. Yuri, tudo bem? Caio, Tiago, Domingos, quem está participando, né? Podemos... Podemos. Domingos. Beleza, Caio. Tiago está aí também? Vamos lá? Maravilha. Tá bom, tá certo, tá certo, Tiago. Eu vou, então, colocar aqui na tela, mas vocês têm esse texto lá no Google Classroom. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar o acesso, eu vou colocar ele também direto ali no grupo do WhatsApp. Quem tiver com o celular pode abrir direto o texto no celular, fica só ouvindo aqui, né, e falando, ou então pode abrir lá pelo Google Classroom, tá bom? Eu vou colocar aqui, porque pode ser que fique pequenininho, né, só streamando a tela. Coloquei aqui no grupo também, tá bom? Opa, não, desculpa, não é esse não. Esse aqui é o texto para comentar. É o outro aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Oficina de ensino. Aqui. Um segundo. De contos. Muito bem. Agora sim. Pronto. Então, pessoal, o conto é este que está aparecendo na tela de vocês. Vocês conseguem enxergar direitinho aí. O nome dele é A Loteria. Yuri. Mas não conte, tudo bem? Bem, eu vou puxar aqui, depois eu vou parar de ler e alguém assume para mim, tudo bem? E essa pessoa lê o quanto quiser, para, e outra pessoa pode assumir, tudo bem? Vamos lá? A Loteria, Shirley Jackson. A manhã do dia 27 de junho estava sem nuvens e ensolarada, com o fresco calor de um pleno dia de verão. As flores desabrochavam em abundância, e a cor da grama era de um verde vívido. Por volta das 10 horas, os moradores do vilarejo começaram a se reunir na praça, entre a agência dos Correios e o banco. Em algumas vilas existiam tantas pessoas que a loteria levava 2 dias e tinha que começar no dia 20 de junho. Mas nesse vilarejo, onde só moravam mais ou menos 300 pessoas, a loteria inteira levava menos de 2 horas. Então ela podia começar às 10 horas da manhã e acabar a tempo de os moradores irem para casa almoçar. As crianças se reuniam primeiro, claro. As férias de verão da escola haviam iniciado recentemente, e o sentimento de liberdade ainda trazia uma agitação para a maioria delas.
Reuniram-se calmamente no início, mas acabaram, ao fim, explodindo em uma gritaria e brincadeiras por todos os lados. As conversas eram sobre a sala de aula e os professores, sobre os livros e castigos. Bob Martin já tinha enchido seus bolsos de pedras, e os outros garotos logo seguiram seu exemplo, escolhendo as pedras mais lisas e redondas. Bob, Harry Jones e Dick Delacroix, os moradores pronunciavam o nome como Delacroix. Finalmente juntaram uma grande pilha de pedras em um canto da praça e montaram guarda contra o ataque de outros meninos. As garotas não se misturavam, conversavam entre elas, espiando os meninos por cima dos ombros, enquanto parte das crianças menores rolavam no chão e outras ficavam agarradas às mãos de seus irmãos e irmãs mais velhas. Logo, os homens começaram a se reunir, de olho em suas próprias crianças, falando de plantio e chuva, tratores e impostos. Agruparam-se num canto longe da pilha de pedras. As piadas eram quietas, e eles sorriam, mais do que davam risadas. As mulheres, usando velhos vestidos desbotados e suéteres, chegaram logo após os companheiros. Todos cumprimentavam uns aos outros, e trocavam uma fofoca ou outra enquanto elas se juntavam aos maridos. Logo, as mulheres, ao lado dos maridos, começaram a chamar seus filhos e filhas, e eles vieram de má vontade, tendo de ser chamados 4 ou 5 vezes. Bob Martin esquivou-se dos braços da mãe e correu dando risada em direção à pilha de pedras. O pai dele ergueu a voz com um tom ríspido, e Bob voltou rapidamente e meteu-se no seu lugar, entre o pai e o irmão mais velho. Vamos lá, alguém agora. A loteria era conduzida, assim como as danças na praça, o clube de jovens, o programa de Halloween, pelo Sr. Sumner, que tinha tempo e energia para dedicar às atividades cívicas. Ele era um homem alegre, de rosto arredondado, responsável pelo negócio de carvão, e as pessoas sentiam pena dele porque não tinha filhos, e sua esposa era uma mulher mal-humorada. Quando chegou à praça, carregando a caixa preta de madeira, os moradores do vilarejo trocaram sussurros entre eles, e ele acenou e cumprimentou. Um pouco atrasado hoje, pessoal. O diretor dos Correios, Sr. Graves, seguia-o o diretor dos Correios, Sr. Graves, seguia-o carregando um banquinho de 3 pernas, que foi posicionado no centro da praça, e o Sr. Summers colocou a caixa preta em cima dele. As pessoas mantiveram uma certa distância, deixando um espaço entre elas e o banco. E quando o Sr. Summers disse, algum de vocês quer me dar uma mão? Houve um pouco de hesitação até que 2 homens, o Sr. Martin e seu filho mais velho, Baxter, se juntaram a ele, seguraram a caixa em cima do banco, enquanto o Sr. Sumner remexia os papéis dentro dela. Toda a parafernália que era originalmente usada para a loteria tinha se perdido muito tempo, e a caixa preta, que agora estava em cima do banco, tinha começado a ser utilizada mesmo antes de ter nascido o homem mais velho da vila, o Sr. Warner. Quer subir um pouco? O Sr. Sumner frequentava Não, acho que subiu demais. O Sr. Sumner frequentemente comentava, tá certo, o Sr. Sumner frequentemente comentava com os habitantes da vila a ideia de fazer uma caixa nova, mas ninguém queria abandonar nem mesmo aquele resto de tradição que era representado pela caixa preta. Existia uma história de que a caixa atual tinha sido feita com alguns pedaços da antiga caixa que era usada antes dela, a caixa que havia sido construída quando as primeiras pessoas se estabeleceram na região para fundar aquele vilarejo. Todo ano, após a loteria, o Sr. Sumner começava a falar de novo sobre uma caixa nova, mas o assunto sempre acabava sendo deixado de lado sem que nada fosse feito.
A caixa preta ficava mais gasta a cada ano. Agora ela não era mais completamente preta, e sim lascada ao longo de uma das laterais, tornando possível ver a cor original da madeira, além de ela estar desbotada e manchada em outros pontos. Próximo. O senhor Martin e seu filho mais velho, Baxter, seguraram firme a caixa preta em cima do banco até o senhor Summers terminar de revirar completamente os papéis lá dentro. Como grande parte do ritual tinha sido esquecido ou deixado de lado, o senhor Summers tinha conseguido substituir os pedaços de madeira que haviam sido usados por gerações por pedaços de papel. Ele argumentava que pedaços de madeira eram bastante válidos quando a vila era pequena, mas agora que a população ultrapassava 300 pessoas e provavelmente seguiria crescendo, era necessário usar algo que caberia mais facilmente dentro da caixa preta. Na noite anterior à loteria, o Sr. Summers e o Sr. Graves tinham cortado os pedaços de papel e os colocado dentro da caixa, que foi então levada para o cofre da empresa de carvão do Sr. Summers e trancada até a manhã seguinte, quando ele estava pronto para levá-la para a praça. Durante o resto do ano, ela era guardada às vezes em um canto, às vezes em outro. A caixa havia passado um ano no celeiro do Sr. Graves e outro ano encostada numa sala dos correios. Por vezes ela era colocada numa prateleira da mercearia Martin e deixada lá. Havia muitas coisas que deviam ser feitas antes de o Sr. Summers declarar a loteria iniciada. As listas deviam ser montadas de chefes de família, chefes das casas de família, membros de cada casa em cada família. Também havia o juramento do Sr. Summers enquanto representante oficial da loteria, que deveria ser ouvido pelo diretor dos Correios. Tempos atrás, algumas pessoas lembravam. Também havia algum tipo de recital encarregado ao oficial da loteria. Um canto descuidado e desafinado era sempre recitado, ano a ano. Algumas pessoas acreditavam que o oficial da loteria tinha que ficar parado enquanto narrava ou cantava os versos. Outros acreditavam que ele devia caminhar entre as pessoas, mas há muitos anos essa parte do ritual havia sido abandonada. Também já havia existido uma saudação ritual que o oficial da loteria tinha de usar ao se dirigir a cada pessoa que vinha sacar da caixa, mas isso também havia mudado com o tempo, e agora as pessoas acreditavam que era apenas necessário que o oficial falasse com cada pessoa que se aproximava. O Sr. Summers era muito bom em tudo isso, vestido sua limpa camisa branca e calça jeans azul, com uma das mãos descansando relaxada sobre a caixa preta. Ele parecia bastante adequado e importante enquanto conversava, sem parar com o Sr. Graves e com a família Martin. Assim que o Sr. Summers finalmente parou de falar e se virou para os moradores reunidos, a Sra. Hutchinson surgiu correndo no caminho que levava até a praça, com o suéter jogado por cima dos ombros, e enfiou-se no fundo do grupo reunido. Esqueci completamente que dia era hoje, ela disse, olhando para a senhora Delacroix, ao seu lado, e ambas abriram leves sorrisos. Achei que meu marido estava nos fundos empilhando lenha, a senhora Hutchinson continuou. Olhei pela janela e a criança tinha sumido. Aí que lembrei que era dia 27 e saí correndo. A senhora Hutchinson esticou o pescoço para enxergar por cima da multidão e avistou o marido e os filhos de pé à frente do grupo. Ela deu um tapinha no braço da senhora Delacroix para se despedir e começou a se enfiar entre as pessoas, indo em direção à sua família. De bom humor, as pessoas abriram caminho para que ela passasse. 2 ou 3 pessoas falaram, erguendo as vozes para que fossem ouvidas pelos outros moradores. Aí vem sua patroa, Hutchinson, e Bill, ela apareceu finalmente. A senhora Hutchinson alcançou seu marido e o Sr. Summers, que estava aguardando, disse animado: Achei que a gente ia ter que seguir sem você, Tessie. Com um largo sorriso, a senhora Hutchinson respondeu: Você queria que eu deixasse a louça suja na pia, Joe? E um leve riso correu entre os habitantes da vila, que voltavam para suas posições depois da chegada da última moradora. Eu posso continuar. Vamos lá, disse o Sr. Summers, em tom sério.
É melhor começar, acabar com isso de uma vez. Aí a gente consegue voltar pro trabalho. Tá faltando alguém? Dunbar? Várias pessoas disseram. Dunbar, Dunbar. O Senhor Summers consultou sua lista. Clyde Dunbar? Ele leu. É verdade. Ele quebrou a perna, não foi? Quem vai tirar pra ele? Acho que eu, uma mulher respondeu. E o Senhor Summers se virou para conseguir enxergá-la. Esposa tirando no lugar do marido, disse o Sr. Summers. Você não tem um filho crescido para fazer isso para você, Jane? Embora o Sr. Summers e todo o resto dos moradores soubessem a resposta perfeitamente, era atribuição do oficial da loteria fazer esse tipo de perguntas explicitamente. O Sr. Summers esperou com um ar educado e de interesse enquanto a senhora Dunbar respondia. Horace só tem 16 anos, disse a senhora Dunbar, desanimada. Acho que tenho que ir no lugar do marido esse ano. Certo, concordou o Sr. Summers. Ele fez uma anotação na lista que tinha nas mãos e então perguntou. Garoto Watson, vai tirar esse ano? Um rapaz alto levantou a mão no meio da multidão. Aqui, ele chamou. Vou tirar para mim e para minha mãe. Ele piscou nervosamente os olhos e abaixou a cabeça enquanto várias vozes se erguiam no meio do grupo dizendo coisas como: Bom rapaz, Jack, e bom ver que tua mãe tem um homem para fazer isso. Bem, disse o Sr. Summers. Acho que agora acabou. O velho Warner apareceu? Aqui, respondeu uma voz, e o Sr. Summers assentiu balançando a cabeça. O silêncio brusco tomou conta da multidão. O Sr. Summers pigarreou e analisou a lista. Todos prontos? Ele perguntou. Pois bem, vou ler os nomes. Chefes de família primeiro, e os homens vêm até aqui e tiram um papel de dentro da caixa. Fique com o papel dobrado na mão, sem olhar até que todos tenham tirado também, é claro? As pessoas haviam feito isso tantas vezes que eles mal prestavam atenção nas instruções. A maioria estava quieta, molhando os lábios, sem olhar ao redor. Então o Sr. Summers levantou uma das mãos para o alto e disse: Adams! Um homem se separou do resto da multidão e foi até ele. Olá, Steve, disse o Sr. Summers. E o Sr. Adams respondeu: Oi, Joy. Eles sorriram um para o outro em tom sério e com certo nervosismo. Na sequência, o Sr. Adams esticou o braço para dentro da caixa preta e tirou um papel dobrado. Ele o agarrou firmemente por um dos cantos enquanto voltava apressado para o seu lugar no meio dos outros, parando próximo à sua família, sem olhar para a mão. Allen, chamou o Sr. Summers. Anderson, Betão. Parece que nem existe mais intervalo entre as loterias, disse a senhora Delacroix para a senhora Graves, na fileira do fundo. Parece que foi semana passada que a gente passou pela última loteria. O tempo passa ligeiro mesmo, respondeu a senhora Graves. Clark, Delacroix. Lá vai meu marido, disse a senhora Delacroix. Ela prendeu a respiração assistindo ao marido caminhar até a frente. Dunbar, disse o Sr. Summers, e a senhora Dunbar caminhou com passos firmes até a caixa, enquanto uma das mulheres disse: Vamos, Jamie. E a outra disse: Lá vai ela. Nós somos os próximos, falou a senhora Graves. Ela assistia enquanto o Sr. Graves se aproximou pela lateral da caixa, cumprimentou o Sr. Summers de forma solene e selecionou um pedaço de papel de dentro dela. Agora já se viam espalhados pela multidão homens com pequenos pedaços de papel dobrados em suas grandes mãos, revirando-os entre os dedos com ansiedade. A senhora Dunbar e seus 2 filhos estavam juntos, ela segurando o pedaço de papel. Harwood, Hutchinson. Vai logo, Bill, disse a senhora Hutchinson, e as pessoas ao redor dela riram. Jones, andam dizendo por aí que o Sr. Adams, para o velho Warner,
que estava ao seu lado, que para os lados da Vila Norte eles estão pensando em acabar com a loteria. O velho Warner resmungou. Bando de maluco, ele disse. Esses jovens, nada tá bom para eles. Logo eles vão estar querendo voltar a morar numa caverna. Ninguém trabalha mais e segue vivendo assim há um tempo. Tinha um ditado que dizia: loteria acontece, colheita floresce. Desse jeito, vamos acabar todo mundo comendo ensopado de morugue e noz de carvalho. A loteria sempre existiu, e ainda adicionou de mau humor. Já tá ruim ver esse moleque, Joe Summers, lá de brincadeira com todo mundo. Tem lugar que já acabou a loteria, retrucou o Sr. Adams. Isso aí só dá problema, falou o velho Warner decidido. Bando de moleque maluco. Martin e Bob Martin assistiu seu pai ir à frente. Overdyke Percy queria que eles apurassem, falou a senhora Dunbar para seu filho mais velho. Queria que eles apurassem. Eles estão quase no fim, respondeu o filho dela. Fica pronto para correr, contar para o pai, disse a senhora Dunbar. O Sr. Summers chamou seu próprio nome e deu um passo firme à frente, tirando um papel de dentro da caixa. Então ele chamou: Warner, já tem 77 anos que participo da loteria, falou o velho Warner, enquanto atravessava a multidão. 77. Watson, o garoto alto atravessou desajeitado a multidão. Alguém disse: não fique nervoso, Jack. E o Sr. Summers disse: vá com calma, rapaz. Zanini? Depois disso, houve uma grande pausa. Todos seguraram a respiração, até que o Sr. Summers, erguendo seu pedaço de papel ao ar, disse: certo, pessoal. Por um momento, ninguém se mexeu, e então todos os pedaços de papel foram abertos. De repente, todas as mulheres começaram a falar uma só vez, perguntando: quem foi? Quem tirou? Foram os Dunbars? Foram os Warsons? Logo as vozes começaram a dizer: é o Hutchinson, é o Bill Hutchinson tirou o papel. Vai contar para o seu pai, a senhora Dunbar ordenou ao filho mais velho. As pessoas começaram a esticar os pescoços para encontrar os Hutchinsons. Bill Hutchinson estava parado, quieto, encarando o papel em sua mão. Do nada, Tessie Hutchinson berrou para o Sr. Summers: você não deu tempo suficiente para ele tirar o papel que ele queria. Eu vi tudo, não foi justo. Não exagera, Tessie, respondeu a senhora Delacroix. E o Sr. Graves disse: todo mundo teve a mesma chance. Cala a boca, Tessie, falou Bill Hutchinson num tom seco. Certo, pessoal, disse o Sr. Summers. Chegamos até aqui bastante rápido e agora temos que nos apressar um pouco mais para acabar na hora. Ele consultou sua próxima lista. Bill, ele disse, você tira para a família Hutchinson. Tem alguma outra casa na família? Tem Don e Eva, se intrometeu a senhora Hutchinson. Eles também têm que tirar a sorte. Filhas participam com as famílias dos maridos, Tessie, disse o Sr. Summers gentilmente. Você e todos aqui sabem muito bem disso. Não foi justo, reclamou Tessie. Acho que não, Joe, respondeu finalmente Bill Hutchinson, desanimado. Minha filha tira com a família do marido dela, é assim mesmo. Eu não tenho mais família fora as crianças. Então, no que diz respeito ao sorteio da família, só tem você, explicou o Sr. Summers. E no que diz respeito às casas da família, também é só você, certo? Certo, respondeu Bill Hutchinson. Quantas crianças, Bill? Perguntou o Sr. Summers formalmente. 3, respondeu Bill Hutchinson. Tem o Bill Jr., a Nancy e o pequeno Dave. E até se eu. Está certo, então, falou o Sr. Summers. Harry, você pegou os bilhetes dele de volta? O Sr. Graves concordou com a cabeça e levantou os pedaços de papel. Pode colocar eles dentro da caixa, então, ordenou o Sr. Summers. Pegue o do Bill e coloque aí também. Acho que tem que começar tudo de novo, disse num tom calmo a senhora Hutchinson, se segurando para não elevar a voz. Estou te falando que não foi justo. Você não deu tempo suficiente para ele escolher. Todo mundo viu. O Sr. Graves já havia juntado 5 pedaços de papel e os colocando dentro da caixa. E assim ele jogou todos os papéis restantes no chão,
que foram pegos pela brisa e levados embora junto com o vento. Escuta todo mundo, a senhora Hutchinson suplicava as pessoas à volta. Pronto, Bill? Perguntou o Sr. Summers. E Bill Hutchinson, olhando de relance para a esposa e os filhos, concordou com a cabeça. Lembre, disse o Sr. Summers, peguem os papéis e fiquem com eles dobrados até que cada pessoa tenha pegado um. Harry, você ajuda o pequeno Dave. O Sr. Graves pegou a mão do garotinho, que foi de boa vontade com ele até a caixa. Pegue um papel dentro da caixa, rapazinho, disse o Sr. Summers. O menino colocou a mão para dentro da caixa e abriu um sorriso. Pegue só um papel, orientou o Sr. Summers. Harry, você segura para ele. O Sr. Graves pegou a mão da criança e tirou o papel dobrado do punho, apertado, e o segurou enquanto o pequeno Dave, parado ao seu lado, olhava para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Agora a Nancy, disse o Sr. Summers. Nancy tinha 12 anos, e seus colegas de classe respiravam fundo, enquanto ela foi até a frente balançando a saia, e tirou um papel com delicadeza de dentro da caixa. Bill Jr., disse o Sr. Summers. E Billy, com o rosto vermelho e os pés desajeitados. Quase derrubou a caixa quando foi tirar o papel. Tesse, disse o Sr. Summers. Ela hesitou por um momento, olhando à sua volta com um olhar desafiador, e então apertou os lábios e foi até a caixa. Arrancou um papel de dentro dela e o segurou com as mãos para trás. Bill, disse o Sr. Summers, e Bill Hutchinson colocou a mão dentro da caixa, tateou um pouco e finalmente tirou a mão de dentro, segurando o último pedaço de papel. A multidão estava quieta. Uma garota sussurrou, espero que não seja a Nancy, e o som do sussurro atravessou a multidão. Não é do jeito que era antes, disse o velho Warner claramente. Esse povo não é mais como era antes. Certo, continuou o Sr. Summers. Abra os papéis. Harry, você abre o do pequeno Dave. O Sr. Graves abriu o papel, um pedaço de papel, e o suspiro generalizado passou pela multidão, quando ele levantou o papel. E todos conseguiram ver que estava em branco. Nancy e Bill Jr. abriram seus papéis ao mesmo tempo e ambos ficaram alegres e sorriram, virando-se para a multidão e erguendo seus pedaços de papéis acima das cabeças. Tesse, disse o Sr. Summers. Houve uma pausa, e então o Sr. Summers olhou para Bill Hutchinson, e Bill desdobrou e mostrou seu papel. Estava em branco. Sobrou a Tess, disse o Sr. Summers, e sua voz ficou calma. Nos mostra o papel dela, Bill. Bill Hutchinson foi até a esposa e arrancou à força o pedaço de papel na mão dela. Havia uma marca preta nele. A marca preta que o Sr. Summers tinha feito na noite anterior com lápis no escritório da empresa de Cavan. Bill Hutchinson ergueu o papel para que os outros pudessem ver, e todos ficaram agitados. Certo, pessoal, disse o Sr. Summers. Vamos acabar logo com isso? Embora os moradores da vila tivessem esquecido do ritual e perdido a caixa preta original, eles ainda se lembravam de como usar as pedras. A pilha de pedras que os garotos haviam juntado antes estava preparada. Havia pedras no chão, junto dos pedaços de papel tirados de dentro da caixa, que eram, aos poucos, levados pelo vento. Delacroix escolheu uma pedra tão grande que teve que usar nas duas mãos para levantá-la, e então se virou para a senhora Dunbar. Vamos lá, ela disse. Se apresse. A senhora Dunbar carregava pequenas pedras nas duas mãos e disse, respirando com dificuldade, sem chance de eu conseguir correr. Você vai ter que ir na frente e eu te alcanço depois. As crianças já estavam com suas pedras.
e alguém entregou ao pequeno David Hudson algumas pedras menores. Nesse momento, Tesser Hudson já estava no centro de um espaço que havia sido liberado pelos outros. E ela levantava suas mãos desesperada, enquanto os moradores da vila iam para cima dela. Não é justo, ela gritava. Uma pedra atingiu a lateral de sua cabeça. O velho Warner dizia: Vamos lá, pessoal. Steve Adams estava na frente da multidão com o Sr. Greaves ao seu lado. Não é justo. Isso não está certo, gritava a senhora Hodgson. E logo eles a cercavam por todos os lados. Tudo bem. Esse, então, foi o conto A Loteria, da Shirley. E nós acabamos de ler aqui juntos, e eu pergunto para vocês agora o seguinte: vocês gostaram desse conto? Vocês sentiram alguma coisa? Alguém gostaria de falar algo sobre o conto, sobre o que a gente acabou de ler? O que vocês acharam desse conto, gente? Ele é bem contraintuitivo, né? Em geral, as pessoas ficam felizes com os prêmios da loteria. Eles pareciam estar meio evitando participar da loteria, reclamando que ainda existe uma loteria, e ao final o prêmio parece ser apedrejado quem ganha na loteria. Né? Bem contraintuitivo, assim. Não era o esperado, pelo menos para mim. Não, a gente não sabe, né? Eu também, quando li pela primeira vez, Yuri, eu fiquei pensando, mas qual que é o prêmio, né? O que é essa comunidade, todo aquele clima, né, de uma certa apreensão, mas também uma participação geral, né, e todo mundo comentando, como se fosse não sei, parece um encontro geral da comunidade. Que mais, gente? O que vocês me dizem aí sobre esse conto? Você gostou, Yuri? Você que comentou, você gostou desse conto? Você achou ele interessante, legal? Além de contraintuitivo, que mais você achou do conto? Eu achei que demorou eu entender assim, realmente qual seria a proposta deles, porque a princípio parecia somente um conto que falava sobre a vida cotidiana, um evento que costumava acontecer comumente, né? Mas assim, tem essa reviravolta no final do conto. E eu gostei do conto justamente por ter esse elemento de surpresa, mas assim, algumas coisas do conto eu não gostei, como por exemplo, eu prefiro contos que não tem narração. É o próprio narrador que conta tudo, não tem as falas em primeira pessoa das pessoas. Eu acho que fica confuso, ainda mais se é para ler em grupo, né? Assim, tem um discurso solto, e ainda mais não tinha um travessão, que isso não me faz perceber que vai ser a fala da pessoa naquele momento. Mas, fora isso, eu gostei do conto. Achei bem legal. Legal. Alguém mais sentiu alguma coisa que gostaria de dizer? Caio, Tiago, Alana. A Alana pegou no meio, né, Alana? Você viu que a gente estava lendo aqui em grupo, né? Fizemos esse exercício de ler junto, e agora a gente está aqui, assim, falando o que estamos achando, de que modo esse conto nos provocou. Uhum, exatamente, aquele que eu mandei no grupo, lá para vocês acompanharem, porque podia ficar pequenininho na tela, né? Eu queria comentar um detalhe, Uhum. que acho que não dei boa tarde a todos, então boa tarde aí a todas e todos aí que estão aqui presentes na aula, enfim, virtual, né? Mas estamos aqui nessa sala. Então, eu queria comentar um detalhe que acho que pode parecer um pouco óbvio, enfim,
por conta de que existe, o conto foi traduzido e a tradução está informada ali em cima, né, perto do título, mas é a minha inquietude de ler contos traduzidos, né? E aí vem os termos do nome das famílias no idioma. A gente tenta falar, às vezes, com o idioma original, né? Lá, enfim, não traduzir a pronúncia, e aí acaba gerando uma confusão isso. Então, como eu penso no conto, para uma leitura, não só de ensino médio, mas para uma leitura onde a linguagem, muitas vezes, também é um fator determinante no entendimento da história, com nomes, enfim, brasileiros mesmo. E aí eu fiquei pensando nisso, nesse aspecto, porque muitas vezes aí ficava a questão da pronúncia, esbarrava para a gente ler também, e consequentemente isso influencia no entendimento, já que na hora de falar, né, na hora de verbalizar, a gente de certa forma se pega questionando como fazer a fala, de certa forma ocupa um espaço no nosso subconsciente ali, um espaço mesmo no nosso HD, vou chamar no nosso disco rígido mental, para fazer essa conversão, né, de pronúncia. Isso é dificultoso, assim, na minha concepção. Bem pontuado, Caio, com certeza, com certeza. É uma escolha que tem essas consequências que devem ser pensadas, né? Depois eu falo um pouquinho sobre essa escolha e também assumir esse risco aí de... Mas, nossa, muito bem pontuado, concordo com o que você disse. Domingos, você abriu a... Então, eu gostaria de partilhar aí o que eu senti, o que eu estou sentindo, né? Uhum. Eu saquei logo que a gente ia para uma tragédia, né? Então, à medida que o conto foi avançando, aquilo só fez aumentar a minha ansiedade, né? Assim, eu digo, será que o que eu imaginei que vai acontecer mesmo? De fato aconteceu? Então, assim, eu inclusive parei de ler aqui na tela, abri o texto que tu me mandou para ler logo o fim. Eu não estava mais aguentando, já estava, não sei se é porque eu almocei há pouco tempo, eu estava meio passando mal, sabe? Bom, enfim, foi assim que eu vivi a coisa. Que horror, Domingos. Não era bem, não era, a intenção não era levar a esse nível de ansiedade, mas de todo modo, me parece que eu também, quando leio esse conto, fico assim, mas que coisa, por que que isso vai acontecer? E vai acontecer, né? De fato. Assim, no início, eu até comecei a fazer uma análise, né, dos rituais, que a gente nem sabe mais o que faz, aquela história toda, né? Assim, fiquei pensando sociologicamente falando, né? Mas o conto foi me absorvendo, chegou um momento que eu já não dava mais conta de pensar outra coisa a não ser no desfecho. Ou seja, eu gostei muito do conto. É isso que eu estou querendo dizer. Eu gostei muito, tanto é que ele me prendeu, né? Ele realmente me chamou minha atenção. Eu gostei muito. Sim, que legal. Peraí, eu acho que eu caí. Caiu, não. Voltei. Pronto. Aqui tinha parecido que eu tinha perdido a conexão. Então, eu acho que esse exercício, ele começa muito assim, desse modo mesmo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa a respeito do conto, fiquem à vontade, tá bom? Claro, não é a mesma coisa da gente estar numa sala aqui, trocando os olhares, as expressões, né, ouvindo as vozes sem a mediação do computador, mas a ideia é justamente isso. Ao fim desse conto, percebam que o que eu propus aqui, a partir desse convite, é justamente isso, assim, vocês falarem como é que, o que provocou em vocês o conto. Então, o Yuri fala, olha, ele é contraintuitivo, e a narrativa me deixou um pouco perdido, mas no fim tem esse desfecho. O Caio chamou atenção, poxa, os nomes, né, essa distância toda vai nos deixando com certa antipatia em relação aos personagens, talvez nesse sentido, né? E Domingos, assim, é um conto que provoca uma certa ansiedade. E aí eu pergunto para vocês, a partir
desse esforço, desse exercício, né, o Domingo já mencionou, né, a questão dos rituais, vocês visualizam alguma discussão sociológica que possa ser desencadeada a partir desse conto? Vocês, como estudantes das ciências sociais, como professores em formação, vocês identificam alguma coisa que a gente possa trabalhar a partir disso com uma turma, sem perguntá-los, assim, aproveitando um pouco do que as pessoas falam do conto? Tiago? Boa tarde, pessoal. Assim, o que eu identifiquei, certo, é que no rito da loteria, na comunidade que acontecia, assim, não sei se eu percebi ou alguém percebeu, mas, assim, a questão do rito ser feito pelas pessoas com mais idade na comunidade, certo? E a partir do momento que eram feitos sorteios, quando pessoas mais jovens iam pegar o papelzinho dele, sempre tinha aquela discussão para pegar correto, para fazer a coisa corretamente, com medo que dessa pessoa mais nova, certo? Tirando a credibilidade da pessoa mais jovem, de fazer a coisa errada e mudar o ritual da loteria que acontecia nessa comunidade. Muito bem notado, Tiago, exatamente, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode perceber ali e identificar é que todo aquele processo ali está ensinando ou reproduzindo uma certa tradição daquela comunidade, uma tradição que em alguns momentos, né, aparece ali nas falas, né, nas conversas, nos diálogos entre os mais velhos, né, mas já mudou, não era assim, as pessoas não estão, mas aí outros defendem, não, mas sem loteria não tem a colheita, né, e o processo é justamente muito importante, a participação das crianças, né, na replicação. Nossa, bem notado, Tiago. Eu fico, depois vocês, deixei o texto do Igor Ronco, que foi quem fez a tradução, e do Rafael Bezerra, que também são professores de sociologia, e no texto eles contam a experiência que eles realizaram com esse conto no ensino médio, e quais foram os temas, os conceitos, as teorias que eles acabaram trabalhando nessa dinâmica da leitura coletiva. O meu propósito hoje aqui com vocês, trazendo esse conto, não é necessariamente a gente trabalhar esses conceitos a partir do conto, mas muito mais a questão do movimento, da forma como a gente para pensar, e faz exatamente isso, né, Tiago? Essa tua reflexão, parar para pensar no que está acontecendo e associar a determinados elementos que estão lá presentes, que podem dizer respeito às nossas vidas. E aí uma pergunta que eu faria, trabalhando com esse conto em sala de aula, depois dessa conversa, depois de termos falado um pouco sobre as impressões, né, as percepções, o que mais te chamou a atenção? Por exemplo, uma boa pergunta, eu acho que depois de se perguntar se vocês gostaram, não gostaram, o que chamou, uma boa pergunta é o que te marcou nesse conto, o que te chamou bem a atenção? Nesse momento a gente escuta aqui, né, o que chamou a atenção de cada um. E esse é o material, vejam, esse é o material com o qual a proposta, principalmente baseada nessa leitura do Rafael Bezerra e do Igor Ronco, a proposta é trabalhar com isso, com que a turma, depois desse convite aceito, depois de toparem voluntariamente participar da atividade, né, estabelecido esse meio, a gente começa a falar do texto. E ao falar do texto, vão surgir certas categorias. O Tiago trouxe aqui a tradição. Mais alguma que vocês podem perceber a partir desse texto, que chama a atenção de vocês, alguma coisa que possa... tem alguma semelhança com a realidade? Vocês percebem algum fenômeno da vida de vocês contemporânea que talvez a gente pudesse tratar
em relação, em diálogo com esse texto? Alana, você repara em alguma coisa que te fez lembrar, o texto te fez lembrar de alguma coisa? Se ninguém falar, eu pensei em alguma coisa também. Yuri? Eu ia comentar que eu não sei se seria uma discussão válida, mas assim, tanto foi uma coisa que me marcou durante a leitura, mas como também foi uma coisa que me fez refletir na nossa sociedade, enquanto eu lia, era o aspecto da penalidade, assim, a aplicação da pena da pessoa que é associada. Yuri, Porque... Oi? fala mais devagar, porque o teu som tá muito ruim. Ah, tá ruim? Melhorou. Eu acho que estava mal conectado o fone, não sei. Agora melhorou. Eu estava dizendo como que isso me fez pensar com relação à pena na nossa sociedade. Tem um momento que a mulher sabe que ela tirou o papel e aí existe uma discussão lá de que a pessoa não teve o tempo necessário para tirar o papel, foi apressada, como tentativa de não receber a pena, e depois existe como se fosse uma justiça. Não, você tem que sofrer a pena. Inclusive, se eu não me engano, o próprio filho da mulher recebe pedras também para apedrejá-la. E como que isso seria discutido também na nossa sociedade, de como tentar burlar ou não a penalização, se é válida para todos ou não. Eu não sei se seria uma discussão próxima disso, né? Mas que foi, pelo menos, eu consegui relacionar com isso na hora da leitura. Que interessante, Yuri. Eu queria fazer... Não, desculpa, comente seu comentário do Yuri, depois eu digo. Não, pode falar, Domingos, eu já anotei umas coisinhas aqui, legal. Então, é interessante porque eu fui por outro caminho, né? Em relação ao que foi dito até agora. Mas, exatamente, a leitura que o Tiago fez, ela me refez olhar de novo para o conto, né? Assim, pensar de novo nele. E é interessante porque eu não tinha visto essa ideia das gerações, né? Depois você falou isso, aí imediatamente veio a história da socialização na minha cabeça, me veio a história dos lugares dos homens e das mulheres, não tem uma mulher coordenando o procedimento, né? Quem está coordenando são os homens, de mesmo que quem vai juntar as pedras da execução são as crianças, mas são as crianças de sexo masculino, né? Eles chegam, já começam a juntar as pedras, não sei o quê, ou seja, tanto tem uma socialização dos mais novos, mas inclusive uma socialização dos lugares que os sexos ocupam, né? Me fez pensar nisso também. Sim, né? Vejam, né? Sem querer, só fazendo essa conversa rápida, nós, eu acho que aqui passamos por algumas categorias, conceitos sociológicos fundamentais para serem trabalhados com uma turma de ensino médio, como socialização, tradição, cultura e punição, a relação entre moral, coerção e coesão, né? Assim, termos que depois a gente pode desenvolver com um aporte teórico, mas que partem de discussões que os próprios estudantes podem levantar. Quando o Rafael e o Igor levaram esse texto para a sala de aula, os alunos, na época que eles trabalharam, estava próximo do lançamento daquele filme que passou no cinema, e não sei se alguns de vocês já assistiram, que se chama, é uma série de filmes, na verdade, chama Jogos Vorazes. Vocês conhecem? Os Jogos Vorazes o conto é dos anos 40, né? E os Jogos Vorazes tem uma situação que é mais ou menos assim, né? São jovens de determinadas comunidades que são sorteados uma vez por ano, uma vez por mês, não vou saber precisar aqui, e eles vão participar de uma competição, e nessa competição só um pode sobreviver. É como o Big Brother, por exemplo. Quer dizer, mais ou menos, não sei. Será? Vocês me ajudem a pensar. Então, assim, no Big Brother tem uma votação, né, as pessoas saem,
Eu também pensei em uma outra coisa, um outro fenômeno muito contemporâneo que vem sendo discutido. Será que a gente pode pensar que o apedrejamento, assim, para trabalhar em sala de aula, o apedrejamento é só apedrejamento físico? A gente pode pensar, quando a gente começa a discutir sociologicamente, em outras formas de se pensar esse apedrejamento. Então, eu acho que nós podemos, assim, trabalhar com diversas possibilidades, assim, diversos caminhos, num texto como esse, desde que, aí, por isso que eu estou chamando a atenção, desde que role essa conversa, como a gente está ensaiando aqui nesse nosso mini grupo, né? Então, pessoal, eu pensei também naquele fenômeno, muita gente tem discutido, né, se a gente for pensar em formas de apedrejamento, que não só as do corpo ali, né, a gente podia pensar no linchamento virtual, né, na exposição virtual, enfim, são várias, exatamente, Yuri, você pegou a palavra que eu estava tentando lembrar, a discussão sobre cancelamento, e a discussão sobre cancelamento numa chave também muito próxima com essa aqui do texto, né, talvez da tradição, da coerção, né, como isso se engendra através de um poder disciplinar que as próprias pessoas, né, quer dizer, aqueles que estavam participando do ritual, eles sabiam como aquilo funcionava, a loteria, né, e participavam e vigiavam, inclusive contestavam ou não as regras do jogo, mas todos ali estavam envolvidos naquela atividade, como nós estamos envolvidos com os nossos rituais, né, sabemos as regras de como se portar em cada situação social. Muito interessante, gente. Professor, Sim. Também poderia ser levantado uma discussão também pelo lado das ideologias ou das crenças propriamente ditas, no sentido de que quando o senhor fez a associação com Jogos Vorazes, eu lembrei que o motivo pelos quais eles eram sorteados lá era que eles chamavam de tributo, né? Eles tinham que morrer como lembrança de submissão ao centro lá. Então, tipo assim, era como um rito e atualizando esse mito de que é submissa ao centro. E, nesse caso, eles atualizam com esse rito o fato de que se não morrerem as pessoas apedrejadas, talvez não haverá colheita. Então, como que isso poderia ser discutido no âmbito das crenças, né? Por que isso tem que acontecer? É realmente não no sentido de questionar propriamente as crenças individuais das pessoas, mas abrir a discussão sobre a sistemática das crenças, dos ritos, dos mitos, das ideologias. Perfeito, Yuri, perfeito. Nossa, é isso, né? É isso. E você me falando, pensei também em uma outra pergunta que poderia surgir numa turma, e provavelmente ela surja se a gente ficar estimulando o debate, né? Mas por que existe essa loteria? Uma turma de ensino médio muito provavelmente vai perguntar isso, né? E qual que é a resposta para isso no conto? A gente não tem acesso a essa informação, né? Mas é algo que a gente pode desenvolver. Por que existe? Por que existem loterias como essa, né? Por que existe esse processo que você descreveu nos Jogos Vorazes, né? Que reafirma uma certa relação, uma certa configuração de dominação política, né? De relações políticas. Então, questionar isso, e questionar também, pensar o papel dos rituais na reprodução disso, né? E só uma coisa, Domingos, que também me lembrou de uma outra situação que aconteceu no ensino médio. Muitos dos alunos que tiveram contato com esse texto, além dos Jogos Vorazes, lembraram de uma outra, os Jogos Vorazes, o cinema da época, né, contemporâneo, lembraram de uma outra coisa. Muitos deles lembraram da passagem bíblica do apedrejamento de Maria Madalena, né? Então, tentando assim, olha só, essa questão do apedrejamento, do linchamento, ela está presente, ela tem sentido a ser desvelada, a ser discutida. Sim, Domingos. Então, eu fiquei com uma dúvida também, foi pedagógica, tá certo? Ou seja, que eu acho que vai um pouco aí
da maneira como o professor gerencia a sua sala de aula, né? Por enquanto, Alexandre, a maneira como você colocou foi, vamos esperar os alunos dizerem o que chamou a atenção e, a partir daí, nós vamos desenvolver as conversas, né? Então, por exemplo, o Tiago falou aí na história das gerações, né, que eu achei interessante, nós desenvolvemos, eu me envolvi também, blá, blá, blá. O Yuri falou aí na questão desses cancelamentos, né, essas histórias aí que vocês estão colocando. Mas, por exemplo, o que eu vinha pensando desde o início, né, sobretudo quando eu entendi um pouco a lógica do texto, que ninguém falou, mas eu adoraria que os alunos falassem. Se eles não falassem, eu iria tentar propor como conversa. Por isso que eu estou dizendo, acho que depende aí de como o professor vê o seu lugar, né? Se é também de alguém que tem algo a dizer, ou se ele vai simplesmente construir tudo que foi dito a partir do que os alunos estão dizendo, né? Por exemplo, assim, para mim, do meu ponto de vista, as pessoas estão fazendo algo que eles não sabem mais qual é o sentido daquilo. É tão antigo que eles não conhecem mais o sentido. Então, a ideia de reprodução social e a ideia de mudança social, que está o tempo todo coexistindo aí na dinâmica, né? Quando o grupo começa a dizer, mas em tal comunidade já nem existe mais essa loteria, por que nós vamos fazer isso? Ou seja, haveria a possibilidade de uma mudança, a gente vê ali que essa possibilidade ainda está muito rarefeita, né? Porque as pessoas não vão aderir, já estão pensando nisso, né? Mas, assim, o absurdo da coisa, né, a dinâmica é completamente absurda. Pelo menos assim, se a gente olha com os nossos olhos, né? Ninguém está dentro dessa comunidade, não sabe se o fato da gente não fazer isso, o rei não vai mandar matar todo mundo depois, quer dizer, aí faria sentido, né? É racional. Mas do ponto de vista das informações que a gente tem, né, parece ser uma escolha muito irracional a dessa comunidade, né? Então, a minha pergunta é, será que o professor não tentaria explicitaria isso aí, e tentaria perguntar aos alunos o que na sociedade onde a gente vive funciona assim, coisas que a gente faz, que não fazem sentido, mas que nós não temos tido coragem ou força social, ou seja lá o quê, para mudar, né, para que fosse mais racional, como dinâmica. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou realmente perguntando, viu? Assim, o que eu estou colocando é, nós nos contentamos do que o aluno diz para desenvolver as sistemáticas, ou nós também podemos apontar pistas de leitura e solicitar a turma para desenvolver também? Perfeito, Domingos. Perfeito. Yuri, você quer falar alguma coisa? Eu ia concordar com essa fala do Domingos, pelo menos com essa percepção dele sobre o texto, porque eu acabei lembrando também daquele outro texto que eu já li há muito tempo, acho que no primeiro semestre, era Escravidão Voluntária, e eu associei com outras discussões que a gente tinha feito a respeito disso, e como tem inúmeras coisas nessa sociedade em que a gente parece que está vivendo uma escravidão voluntária de uma coisa que a gente não gosta, faz, não tem o mesmo sentido lógico e acabam ocorrendo. E aí, inclusive, eu vi o professor Leandro Carnal uma vez comentando a respeito dessa questão, no tempo que teve aquela política de ser obrigatório a ter extintor de incêndio no carro, depois não ter, depois ter de novo, e esse vai e volta, e as pessoas se submetem a comprar, a vender, a comprar de novo, porque é obrigação. Enfim, todas as questões no âmbito da discussão social, e isso foi uma das coisas que ele levantou, várias outras acontecem diariamente, e como que as pessoas não se revoltam contra isso? Como que a gente fica submetido a alguma lógica que está das pessoas que comandam, né, politicamente a sociedade, como no caso do texto, as pessoas submetidas a essa lógica, assim, não se revoltam contra isso, né? A gente aceita gratuitamente por qualquer decisão, mesmo que pareça irracional. E aí eu lembrei desse texto e acho que seria uma discussão válida caminhar por esse lado. Então, gente, na escolha do conto, tem um trabalho prévio grande do professor, né? Assim, grande não, mas um trabalho de situar o conto e fazer aquele processo que a gente fez lá na oficina de música, que
é tentar trabalhar com a expectativa, né? O que o Gasparin, pensando na didática para uma pedagogia histórico-crítica, fala que é a prática social inicial. Assim, imaginando, você vai conhecer, você vai ter uma ideia de como que é a tua turma, quais são os temas que correm, né? Como é que é a vida da tua turma, da tua sala de aula, e você tem uma certa imaginação prévia, você não consegue adivinhar o que vai surgir em sala de aula, obviamente, não é isso que o Gasparin sugere, mas você tem uma projeção de expectativa, uma expectativa de resposta. E as expectativas de respostas, elas podem, com certeza, te surpreender, e elas vão nos surpreender, né? Nunca uma aula como essa, é impossível uma aula como essa ser reproduzida da mesma forma em duas turmas diferentes. Qualquer aula já é muito complicado, né? Por mais que a gente faça todo um planejamento e procure ensaiar, mas numa aula que é um processo como esse aqui, que depende de relações intersubjetivas, que depende da participação dos estudantes, Domingos, na pior das hipóteses, ela acaba ali, com a leitura do conto e com a inquietação. Claro, com a leitura e com a inquietação. Se não for possível chegar na mediação ali, numa mediação, num caminho imediato até, imediato eu digo assim, na mesma aula, né, na mesma sequência, até os conceitos, até o tema sociologicamente trabalhado relacionado ao conto. No caso desse conto, a discussão escolhida pelos professores para ser desenvolvida, para ser encaminhada, para ser, na verdade, não é encaminhada, mas é assim, a partir das possíveis falas dos alunos, daquilo que se esperava surgir e daquilo que poderia surgir, tentar caminhar com essa discussão para a possibilidade de trazer o diálogo para uma discussão sobre a coerção social como um fator que está relacionado com a coesão social. Então, a gente está numa discussão ali bem inicial, uma sociologia, uma discussão sobre controle social, sobre processos de socialização, que tanto, por exemplo, tanto a discussão que provavelmente surge relacionada à tradição, tanto uma discussão sobre punição, né, que é a primeira que pode vir ali, né, a gente já imagina que alguém vai falar sobre punição, uma discussão mais contemporânea, como sobre cancelamento, sobre, e aí sim, né, mas você identificou algo ainda mais complexo no texto, que poderia ser algo mais, que também puxaria uma grande discussão sociológica, que é sobre a mudança, sobre uma sociologia que pensa a mudança, né, ou a reprodução. A gente poderia, como o Yuri chamou a atenção aqui, pensar também na ideologia, né, no lugar da ideologia. Todas essas discussões, elas poderiam, num diálogo, né, ser encaminhadas para trabalhar com aqueles conceitos chaves, mas essa não deve ser, assim, aí olha a contradição dessa história, né, o trabalho docente ali, ele não deve constranger o debate dos estudantes para que se encaminhe para aquela discussão que ele elegeu. Isso não significa que ele não possa fazer certas perguntas que nos permitem, aí, com as respostas, apresentar essa discussão. E aí você já fez, você já colocou a pergunta ali, né? E a pergunta então, isso também é muito importante, porque o conto aqui, ele é uma prática social inicial que está ali, né, e ele é um objeto que nós estamos trabalhando. O que nós fazemos com esse objeto em sala de aula? Nós lançamos problemas para ele. Nesse caso aqui, os problemas são perguntas, só que esse movimento que eu estou tentando discutir aqui com vocês, ele depende de um posicionamento do professor em relação à turma, né, de professores e estudantes, de parceria em relação ao texto. Por isso, as primeiras perguntas que devem ser feitas em relação a esse texto
por um professor que está trabalhando nessa chave, elas não podem ser perguntas que estejam, de alguma forma, posicionando professor e aluno como o professor tem uma resposta certa sobre isso, e o aluno não tem. E o estudante, ele pode... A primeira pergunta, e aí é que está, né? A primeira pergunta que a gente faz numa dinâmica dessa, é a pergunta assim: sentiu alguma coisa? Gostou? Não gostou? Por que gostou ou não gostou? O que interessa gostar ou não gostar? Talvez não interesse saber se a pessoa gostou ou não gostou. Mas o gostou ou não gostou não tem resposta certa para isso. Não tem, e lembra do combinado lá do início, né? Não, esse tipo de atividade não pode ser uma atividade que está avaliando, que está no desempenho, porque é outra entrada para a discussão do conteúdo. É nesse sentido que a gente propõe a forma. Ainda assim, a escolha do texto e a escolha das perguntas que se seguem, né, a partir daquilo que a gente espera ouvir, né, e claro, se não chegar, né, pergunta, mas se não chegar nada que você esperou ouvir a partir do conto e não apareceu, ninguém falou de punição, ninguém falou de coerção, ninguém falou de mudança, ninguém falou de ideologia, ninguém falou de rito, as pessoas falaram de outras coisas em sala de aula. O que a gente faz nesse caso? Eu acho que aí a gente aprende, né? A gente olha, tem outras coisas aqui que estão dialogando com o texto, porque está aparecendo na interpretação dos estudantes. Ou então o texto, ele não encaminha para aquilo que a gente pensou. Ele é um texto que não tem relação, né? Então, vale pela própria experiência, vale pela forma da aula e vale pela inquietação. Se o texto provoca esse estranhamento, e é disso que eu gostaria de falar um pouquinho, ele já cumpriu uma boa parte do processo. O resto, né, e quando eu fiz essa experiência com o ensino médio, não foi com esse conto, foi com outros, foi muito interessante, porque muitas coisas aconteceram no dia, mas várias outras foram acontecer semanas, meses, e até no final do ano depois, porque ele produziu uma espécie de memória da disciplina. Ah, lembra no conto lá da Maria Valéria? Agora aquilo fez sentido, agora lembro, e passa a fazer parte de um acervo da disciplina, passa a fazer parte da história da turma, né? Daquilo que a turma falou e pensou sobre o texto. Pois não, Yuri? Pode falar. Essa nova entrada sutil que é proposta, eu acho tão interessante, porque cada pessoa levantou um ponto diferente aqui, e se fosse uma sala de aula, outros pontos seriam levantados. Por exemplo, quando o senhor mostrou o slide agora, eu vi ali construção de identidades, e assim, como um estalo de imediato, como eu não pensei antes na questão da sexualidade, que se dá quase como um sorteio também, não é uma opção sexual. Aí eu escolho, quase que um sorteio. E aí eu fiquei, cara, tantos travestis sendo apedrejado, quase que de analogia perfeita. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu vi no slide, certamente já foi uma discussão que foi levantada e os autores colocaram lá no... porque talvez seja mais próximo da vivência dos alunos. E eu fiquei pensando como que às vezes a gente não ir já com essa ideia do que trabalhar e trabalhar em cima do que já foi levantado, porque fica talvez mais próximo da realidade de quem está percebendo, porque a gente vai ficar próximo da percepção dos alunos, né? Então, eu achei muito interessante essa abordagem, como levar a sociologia se aproximando o conteúdo da percepção dos alunos, não necessariamente das que a gente já construiu. Obviamente, se eles se aproximarem da gente, fica ótimo, mas se não... Ô Yuri, agora com isso que você falou, eu também não tinha visto desse modo. Achei genial tua conexão. Mas agora com isso que você comentou, Yuri, você assim, acertou o centro nervoso de toda a atividade, que é o seguinte: por que usar um conto? E mais, por que usar um conto distante, agora sim, Caio, não resolve o problema que você colocou, o problema que você colocou, ele é super legítimo, eu concordo com ele, mas por que trabalhar com a literatura, com uma ficção, com algo que, aí, Domingos, é algo absurdo, estranho? Qual que pode ser uma das vantagens de fazer isso? Uma das vantagens, Yuri, se você tem um aluno, uma aluna que é travesti, que
ler num texto desse uma história que está muito distante, uma história que está falando de pessoas muito, muito estranhas, pode provocar esse movimento, que é um movimento muito próprio da sociologia, de estranhar, de desnaturalizar, sem provocar aquela reação que é imediata, que é o cerne da defesa do Rafael e do Igor em relação, não só da Rafael e do Igor, mas também dos teóricos, aos quais eles fazem referência, né, do uso da ficção, da contação de histórias para fazer esse deslocamento. Se nós trabalhamos assim, se a gente trabalha com um dado duro ali, ou conteúdo teórico da sociologia direto, então a gente trabalha com uma notícia de jornal imediatamente, aquilo pode ser pode, assim, pôr em jogo isso que é, né, a luta pela construção das identidades dos jovens ali em sala de aula, mas pensando através de uma coisa da ficção, né, até é possível verbalizar. Você não está vivenciando consigo, você está se deslocando ali. Então, por isso, a literatura tem essa vantagem, né? Lá no texto, Rafael e o Igor, eles dizem assim, né, que a literatura, ela deve ser lida porque ela oferece, então, um meio de preservar e transmitir, cadê a canetinha? Preservar e transmitir a experiência dos outros. Você não precisa lidar com a experiência, assim, imediatamente com a tua experiência própria. Isso é um recurso muito, muito interessante para nós quando estamos ensinando, principalmente temas daqueles de foro mais íntimo, de foro, assim, aquilo que provoca, assim, pode provocar aquelas reações mais aversivas, imediatas, né? A literatura, ao fazer esse movimento, né, de transmitir a experiência dos outros, a gente vai lá para a comunidade, a gente começa a sentir aquela ansiedade, mas não é ansiedade porque não está acontecendo com a gente, está acontecendo naquele outro lugar, é atenuada, né? Essa é a sacada, né? E assim, é uma viagem que nos permite não só experimentar a perspectiva de outro, mas de outro tempo, de outro espaço, assim, de outros países, até de outros planetas, né? Na ficção a gente pode ir para outro planeta, e esse movimento, ele nos torna sensíveis, ou assim, ele pelo menos estimula uma sensibilidade ao fato de que os outros são muito diversos, e que os seus valores podem se distanciar dos nossos, mas suas emoções talvez não tanto, talvez sejam partilhadas. E por que essas tarefas, né, elas encontram na literatura um meio singular e privilegiado? Aí, pensando aqui no que diz o Antônio Compagnon, ele diz assim, que isso acontece porque, ao apelar para as emoções e a empatia, a literatura percorre um espaço da experiência humana que é negligenciado ou preterido por outros discursos. Quais discursos? O filosófico, muitas vezes o científico, incluindo até o sociológico, né? A Michelle Petit, que também estuda, especialmente a Michelle Petit, ela estuda muito a atividade da leitura, mas tem um trabalho do Paulo Freire também sobre isso, que é muito interessante, vou deixar também como bibliografia complementar para vocês. Ela leva essa discussão para tentar entender, assim, psicologicamente a leitura, né? Ela diz assim, que quando nós lemos, particularmente textos literários, nós acessamos condições imprescindíveis para aquilo que você está falando, Yuri, a autodescoberta, para a construção da nossa própria subjetividade. Daí a associação com a ideia do trabalho psíquico. Por que isso acontece, né? Isso acontece porque a gente é o próprio movimento da alteridade, né? A gente vai para outras, a gente pensa para fora da nossa sensação aqui, do nosso modo de ser, do nosso modo de pensar, para tentar incorporar, para tentar entrar naquela realidade. Qual que foi o esforço de vocês aqui, lendo esse conto?
foi, assim, tentar, qual que é o sentido disso, o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa fazer essa viagem, e essa viagem, mesmo que a gente não pare para pensar muito nisso, toda vez que a gente faz essa viagem e entra numa narrativa ficcional, a gente está se deslocando daquelas nossas prenoções mais imediatas, né? E a segunda razão é que esse movimento, ele é, assim, ele é essencial para as juventudes, para o pessoal que está, ele é essencial para nós em todo momento da vida, né? Mas, assim, o que tem de extraordinário aqui quando a gente pensa nas juventudes em relação à leitura? Por isso, assim, tão importante os programas de estímulo, né? Ou, por exemplo, essas ações que fomentam, né, a literatura com jovens e a atividade de leitura, os livros na escola, o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional dos Livros, né, nas bibliotecas, porque a juventude, de acordo com essa perspectiva aqui da Michelle Petit, mas a gente percebe isso em outros pensadores da juventude, pensar em dois aqui do Brasil, o Juarez Dairel, que vocês leem, e o professor Irapuan também, que discute as culturas juvenis, os agrupamentos, né? Vocês já tiveram com certeza a oportunidade de debater isso com o Irapuan, e o Domingos também, né, que trabalha, mas a gente não pensando na juventude só como uma categoria cronológica ou biológica, mas como um momento da trajetória individual em que a construção da identidade torna-se uma preocupação central na configuração que a gente tem social, né? Então, através dessa preocupação, né, a leitura, ela... a juventude, né, não a leitura, a juventude, ela se ocupa detidamente de indivíduos, nos termos da Michelle Petit, que em função do contexto em que vivem, e aí a gente pode pensar em diversas juventudes, mas principalmente nas que estão em situações mais vulneráveis, aí a gente pode pensar em imigrantes, em regiões dominadas por facções, em ambientes de muito apelo de relações domésticas violentas, patriarcais, famílias muito tradicionais, grupos com coerção muito forte, sejam de qualquer natureza, né, se deparam com identidades que já são prontas e impostas, que elas devem se firmar, elas devem estar fechadas naqueles papéis sociais, né. Para esses indivíduos, a leitura, o acesso, né, a possibilidade de ler, e todo o trabalho psíquico que representa essa abertura a outras sociabilidades, que não precisam estar expostas ali, estão escondidinhas no livro e na imaginação, né, elas representam a possibilidade de abertura a outros círculos de pertencimento. E em consequência disso, há narrativas que também podem estruturar identidades alternativas. Então, por muitas vezes, se a gente vai direto no ponto ali, numa aula de sociologia, isso pode dar vazão para uma evasão, ou para uma reação até por vezes agressiva e arredia as discussões, especialmente as discussões identitárias. Mas se eu não estou fazendo isso por meio da sociologia, eu estou fazendo por meio de uma ficção para depois voltar. Então, convidar a leitura, em primeiro lugar, é convidar a conversa. E a partir dessa conversa, por isso, né, esse movimento não é uma avaliação, primeiro, só fazemos se vocês toparem, também se vocês não toparem ler, não vai acontecer. E depois é uma coisa coletiva, né, então é uma conversa, e nessa conversa, o que aflora muito mais do que o domínio de certo conhecimento ou não é isso que interessa nesse momento, o que aflora são as subjetividades, né? São as subjetividades, em função de uma situação metafórica, uma situação exterior, né? Que pode constituir, hein, gente? Não é que vai, com certeza, constituir. Isso depende muito daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente se preparou para desenvolver com a turma. Pode constituir um material precioso a contextualização de conteúdos sociológicos. E aí que está o encaixe, né? Eu penso, e aí eu concordo muito com o Rafael, com o Igor, com Simone, com Michelle Petit, com quem mais faz essa defesa, né?
que alguns temas, especialmente para o ensino médio, não só para o ensino médio, aqui na universidade a gente pode pensar nisso também, mas existem alguns temas, alguns conteúdos curriculares da sociologia, como relações de gênero, relações étnico-raciais, que elas encontram resistência porque interpelam os alunos de modo a colocar suas questões, colocar suas identidades em questão. Discussões religiosas também. E aí, pessoal, esse movimento ele pode abrir portas, né? Lá na página 7, quem tiver com o texto do Rafael e quiser acompanhar, tem um trechinho que eu gostaria de ler com vocês, aqui é rapidinho, só para que ilustra bem isso que eu tô falando, tô tentando desenvolver com vocês, e esses desvios que, na verdade, acabam se tornando bons atalhos para o desenvolvimento do ensino de sociologia. Diz assim, na página 7, tendo como ponto de partida a experiência com essas pesquisas, a autora falando da Michelle Petit sobre o efeito da leitura nas juventudes, a autora teoriza a prática de leitura de maneira mais ampla, desenvolvendo uma perspectiva que valoriza a ideia do desvio. Num primeiro momento, o desvio está associado à possibilidade que o indivíduo encontre na leitura uma brecha para escapar aos variados tipos de opressão que lhe são impostos por sua realidade imediata. Nesse sentido, quando remetida ao ambiente escolar, a ideia de desvio nos orienta a procurar por espaços nos quais o peso da responsabilidade, da obrigatoriedade, possa ser colocado em suspenso. Ou ainda, o trabalho psíquico proporcionado pela leitura pressupõe que, mesmo dentro dessa instituição, a escola não funcione como tal. Num segundo momento, a ideia de desvio é ainda mais rica em termos metodológicos. Para a autora, a comparação dos relatos sobre diferentes experiências ou compartilhamento de leituras evidencia que o desvio através de outro lugar ou de outro tempo abre a possibilidade de simbolização. Não estamos aqui diante de histórias que refletem como um espelho a imagem de pessoas semelhantes a si mesmas, exprimindo-se da mesma maneira, mas em uma dimensão que a princípio distancia, um símbolo, mais que um reflexo. Dito de outro modo, algo que permite se representar, se situar, pensar, o que um espelho não permite. Algo que, por causa disso, é suscetível de domesticar um pouco a violência das pulsões e, ao mesmo tempo, abrir laços com os outros, mais do que confinar alguém ao convívio com seu semelhante e estar face a face com o mesmo, o idêntico a si. Então, aqui, ela procura demonstrar que a leitura, ela conduz ao indizível, aquilo que não está pronto ali, né, naquelas categorias que a gente já vem trabalhando, que também pode ser tomado como trauma ou bloqueio. E aí o Yuri falando sobre como que você conectou, né, a discussão sobre o linchamento com a condição de jovens em situação de opressão, né, eu vejo muito isso. Muitas vezes, isso não vai aparecer numa fala, num diálogo, ou num conceito trabalhado. Isso aparece quando tem essa possibilidade de falar, de pensar num outro lugar, num outro campo, né? E para que isso aconteça, a atividade de simbolização deve ser tomada como capacidade de elaboração narrativa, com vistas à construção de sentido, que pressupõe, acima de tudo, um distanciamento em relação àquela realidade aquela realidade imediata, né? Não que tudo isso a gente não esteja falando de realidade. Então, gente, a gente fala aqui desses desvios, desviar-se primeiro no lugar, para outro lugar, né, para outro tempo, e o desvio da condição de estar se olhando o tempo inteiro, né? Você pode se reposicionar em outro lugar. Então, a literatura, ela tem algumas dessas possibilidades que podem ser exploradas pela própria literatura, mas que fomentam competências que são essenciais para a sociologia, para trabalharmos sociologicamente. E, pessoal, por que ler
E agora eu estou falando muito mais da forma aqui do conteúdo do nosso conto de hoje. Mas por que ler coletivamente em voz alta? Por quê? Vocês têm alguma ideia? Por que que eu, o Rafael, as pessoas que estão trabalhando com essa proposta, por que a gente propõe ler em voz alta e coletivamente? Não vou ler eu, professor, não vou dar o texto para cada um de vocês pegarem, ficar lendo. O que tem a ver ler coletivamente? Eu penso que isso deixa a atividade com caráter mais coletivo, né? Assim, com mais participação. As pessoas ficam atentas à leitura do outro, então elas não ficam dispersas, enquanto uma termina de ler rápido e começa a conversar com o colega do lado, ou uma coisa nesse sentido, né? Então, essa dinâmica, imagina uma sala de 30 pessoas, cada um vai ter que ler talvez um parágrafo no máximo, e aí você fica lendo um e fica atento para poder ser sua vez de ler, e você fica criando essa interação, todo mundo fica atento com a leitura e participando ao mesmo tempo. Todo mundo termina junto e comenta junto, a atividade mais coletiva, mais uníssona, né? Sim. Por outro lado, pode gerar... não estou querendo fazer nada de, enfim, de invalidar a metodologia, não, até porque eu estou aprendendo aqui a utilizar isso e vou utilizar. Mas isso eu estou levantando os contratempos que podem ser gerados por isso, porque vai acontecer, né? Se a lei de Murphy está implacável para nos provar que sim. Então, se a gente pensar em alguma coisa que pode acontecer aqui, tenho certeza que algum de vocês vai passar por ela em sala de aula. Então, por outro lado, também pode gerar um constrangimento coletivo, né? Daquelas pessoas que têm mais dificuldade de leitura, ou são tímidas mesmo, que leem como se estivesse lendo para dentro, e isso gera um constrangimento. Mas aí, enfim, lidar com esses contratempos também é do métier da metodologia do ensino nessa faixa, né? Com certeza, com certeza. Não, tanto Yuri quanto Caio, excelentes colocações, eu concordo, hein? E Caio, para isso que você falou, eu penso que para uma atividade como essa, é bem importante que a gente reforce bem no começo que é um convite, só lê quem quer. O professor não fala todo mundo tem que ler. Lê quem quer, o quanto quiser, inclusive, né? Quer ler uma página? Lê uma página. Quer ler um parágrafo? Lê um parágrafo. Claro que a sala pode se tumultuar, né? E aqueles que estão ali até têm vontade de participar, podem ficar intimidados, né? Porque não querem se expor, ou porque tem o receio de ler ali e errar uma palavra, ainda mais com aquilo que você falou, né? Nossa, com nomes estrangeiros. E eu vou contar para vocês que quando nós fizemos isso com uma turma minha de primeiro ano do ensino médio, eu fiquei muito surpreendido, porque quem levou a atividade foi uma estagiária da UFPR, numa turma que eu dava aula lá em Curitiba. E a estagiária levou e eu falei, não, claro, vamos fazer, tranquilo. Só que eu estava, assim, bem receoso, porque era uma turma que era bem, assim, digamos, muito agitada, né? Tipo, os alunos faziam o primeiro ano do ensino médio. E eu me surpreendi porque alguns alunos que eu nunca tinha ouvido a voz em sala de aula resolveram participar e leram. E o meu maior medo não era nem deles não participarem, assim, porque eu sabia, alguns vão participar, a gente sempre dá um jeito nisso. Mas o meu maior medo era eles debocharem um da leitura do outro, começarem a rir se alguém errasse uma palavra, né? E a minha grande surpresa... Foi exatamente isso que eu levantei, sabe? Porque Exato, Caio. O constrangimento coletivo é real, oficial nas escolas de ensino médio. Com toda certeza. E eu não vou dizer que isso não ameaçou acontecer nas experiências que nós realizamos. De fato, assim, houve princípio disso, bem no comecinho da leitura, mas parece que essa ideia, e por isso que isso precisa ser bem trabalhado, de que, primeiro, só lê quem quer, é um convite, não vale nota, não está sendo avaliado se você está interpretando corretamente ou não está o texto,
E é um outro pedido, né, que a gente faz, principalmente no ensino médio, aqui não é necessário fazer aqui, né, mas enquanto o colega estiver lendo, escute, tente escutar, só isso, assim, a gente pede. E eu fiquei muito impressionado porque não aconteceu, e não é, e a turma que acontecer para qualquer coisa, né, não aconteceu de zombarem a leitura um do outro, porque, provavelmente, Caio, porque aqueles que assumiram a leitura, e mesmo aqueles que ficaram ali meio debochando da atividade, não querendo participar, rapidamente começaram a se interessar pelo texto, porque o texto né, ele provoca essa ansiedade, e começaram a tentar escutar o que os colegas estavam falando, e eu acho que se sentiram parte ali do processo de compreensão daquela leitura. É realmente muito interessante o que esse tipo de atividade provoca. Bem, ele muda a rotina da sala de aula, ele muda também a rotina dos conflitos, das tensões, da triangulação professor, turma e aluno, né? Então, é uma atividade que ela não é cotidiana, isso é importante que se diga. Não é uma atividade que é rotineira. Você não vai fazer isso todas as aulas seguidas. É muito complicado. Ela tem um lugar, tem um momento. E é importante que esse momento seja valorizado, porque você pode fazer umas 2, 3 vezes no ano, mas nesse momento é muito interessante. Até o Rafael e o Igor, quando levaram também essa experiência para outras escolas, eles tiveram uma impressão muito semelhante. E eles dizem assim, né, tentando responder, né, por que ler em voz alta e coletivamente? Existe na leitura coletiva um fator que desperta a atenção dos estudantes. E olha só que legal, eu constatei isso também. E eu acho que eu constatei hoje aqui também com vocês. Estou processando ainda, mas vocês me digam se vocês também sentiram isso ou não. Primeiramente, não estamos acostumados a ouvir nossos colegas dessa forma. A leitura em voz alta revela algo novo sobre a pessoa que vemos todos os dias. Há uma autoexposição por parte daquele que lê e um interesse por parte daqueles ao seu redor. Segundo, os estudantes identificam-se. Se um deles é capaz, olha aí, se um deles é capaz de fugir ao embaraço para ler, rompe aquela barreira da timidez ali, eu vou ler, não aguento, vou ler, e se arrisca nisso, né, até palpita o coração, né, eu imagino, aquele estudante, aquele que eu nunca tinha ouvido a voz na turma, de repente ele fala ali, ela fala, sem ser debochado, né, foge ao embaraço, é capaz de fugir ao embaraço para ler, sem ser debochado, os outros também o são. Isso puxa, né, não é o professor que está fazendo isso, não é o professor que está mandando ler sério. Um colega leu, poxa, se o cara tomou coragem, ele foi lá, ele leu, eu não vou ser sacana aqui de ficar rindo, ou eu vou ler também. Parece que acontece uma coisa assim, né? Pelo menos a gente abre essa possibilidade, né? A gente estabelece uma atmosfera para que isso possa ocorrer na turma. E aí seguem eles, né? Sobre a dinâmica. Não iremos elaborar questões sobre o enredo ou o tipo de narrador, né? Não é uma prova de literatura ou de português, nem de sociologia. Não teremos respostas absolutas e, consequentemente, não teremos uma nota final. O que esperamos dos alunos é apenas a participação na leitura e na conversa que se segue. É só. O material é diferente, o que esperamos deles é diferente. E a dinâmica entre professor e aluno também é. Então, eu acho que essa atmosfera, Caio e Yuri e demais, que nós estamos, assim, estimulando com esse exercício de ler em voz alta e coletivamente. Não é só porque quando alguns... Porque a gente podia dizer, não, é porque algumas pessoas, elas prestam mais atenção quando elas estão falando, então bota o aluno para falar, para ler o texto. Não é isso. Pode ser também um pouquinho, mas, assim, é mais nesse sentido, assim, de transformar o espaço da sala de aula num espaço em que as vozes são reconhecidas como vozes igualmente importantes na produção do conhecimento em sala de aula. É nesse sentido.
a participação dos alunos numa atividade como essa, ela é tão... E aí, isso que nos assusta enquanto professores, porque a gente tem um conteúdo programado, a gente tem uma disciplina, né? Olha a palavra disciplina, e toda a conotação que tem relacionada ao desenvolvimento desse termo. Então, a gente tem uma disciplina para organizar. Só que, nesse sentido aqui, a gente não está dentro do formato disciplinar. Não cabe para uma atividade de leitura. E não cabe pelas mesmas razões que o Daniel Pennac, num livro que ele escreve, que se chama Como um Romance, fala sobre a atividade da leitura. Então, eu queria trazer para vocês essa perspectiva do Pennac, e por que o Rafael e o Igor encaminham a atividade nesse sentido. O Pennac diz assim, que o verbo ler não suporta o imperativo. A versão que partilha com alguns outros, né? Assim como o verbo ler, outros verbos também não se dão muito bem com o imperativo. Amar, o verbo sonhar. Bem, diz ele, né? É sempre possível tentar. Vamos lá, me ame, sonhe, leia. Leia logo. Que diabo eu estou mandando você ler, né? Vá para o seu quarto e leia. O resultado disso é não, né? Assim, a gente tem uma pilha de coisas para ler, porque a gente é obrigado a ler. Mas, nesse caso aqui, nesse sentido de leitura que a gente está provocando aqui, a leitura ela não pode vir como imperativo, então ela tem que ser um convite. Que tal lermos? Quer ler? Né? Não é leia, lê você. Então, nesse sentido, e aí o mesmo Pennac, ele escreve, e eu acho que vale muito para a gente quando a gente vai pensar nesse tipo de atividade, com contra a sociologia, ele escreve os direitos imprescritíveis do leitor, que eu queria ler com vocês. Olha, numa super contradição, né, que a gente está falando assim, olha, é uma coisa muito mais de liberdade, né, de fruir aí na leitura, né, mas vejam que interessante os direitos. Quais são eles? Os direitos imprescritíveis do leitor. O direito de não ler é o primeiro. O direito de pular páginas, sim. O direito de não terminar um livro, estou com vários abertos aqui. O direito de... Inclusive um teu, hein, Domingos? Eu tô lendo. O direito de reler. O direito de ler qualquer coisa. Não precisa ser os clássicos, só prêmio Jabuti para cima. O direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível. Vocês sabem o que é o bovarismo? Alguém sabe? O bovarismo é o direito de viajar na fantasia, achar que eu sou personagem da novela, sou personagem do romance. Eu tô lá, o direito ao bovarismo. Eu tô aqui viajando, tô lá, sou um tracker. Aquele que se fantasia, né? Como é que é como é que é o japonês que a galera faz o cosplay? Otaku, né? Otaku é uma espécie de bovarismo contemporâneo, né? De se imaginar, né, como um personagem dos animes, que é algo lá da cultura juvenil, né? Do K-pop agora, né? Das novelas coreanas. O direito de... Dragon Ball também foi assim, viu? Em alguma época. Do Dragon Ball? Dragon Ball foi assim em algum momento também. Sim, né, as meninas se vestiam, né, com a roupinha lá do Goku, né, e faziam, enfim, mas isso é um direito, né, um direito dentro da leitura. O direito de ler em qualquer lugar, não tem que ser só na biblioteca, só na universidade, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta e o direito de calar. Não falar nada sobre aquilo que leu. Então, acho que nesse espírito que a gente pensa numa atividade como essa. E para fechar, gente, eu li recentemente algo que eu fiquei pensando, nossa, que vontade de partilhar isso com vocês na oficina de ensino, especialmente na oficina de ensino com esse tema, né? É um trechinho desse livro que se chama A Morte de Ivan Illich, um livro interessantíssimo, do Lev Tolstói. Está distante no tempo e no espaço da nossa realidade aqui, né? É um livro russo, do final do século XIX, mas conta a vida, na verdade não conta a vida,
é a da perspectiva de um burocrata que está sentindo que a morte está muito próxima. Então, são os últimos momentos desse burocrata que está próximo da morte, e as angústias, as aflições dele, a relação dele com a morte, como esse processo todo vai acontecendo e como que ele vai se relacionando com os outros, vai pensando sua própria vida. É um livro que eu sinto assim meio que atemporal e que me toca, apesar dele estar tão distante no tempo e no idioma e na cultura. Eu me senti muito próximo desse Ivan Illich, próximo da morte. Mas o que eu queria trazer para vocês é esse trechinho aqui do prefácio do livro, Morrendo com Ivan Illich. Lembro que a primeira vez que soube da existência da morte de Ivan Illich foi por meio de um amigo que me disse que odiara o livro. Olha aí, o sentimento foi o ódio. Não que fosse mal escrito, pelo contrário, era tão bem escrito que, segundo ele, quase havia morrido junto com o personagem durante a leitura. De fato, se a literatura nos permite viver muitas vidas, também nos possibilita morrer muitas mortes. E esse morrer junto, na literatura, só pode ser realizado no diálogo amoroso entre um bom escritor e um bom leitor. Então, pessoal, eu queria terminar essa nossa conversa de hoje, que é uma conversa mais para vocês pensarem nas possibilidades de se trabalhar com um conto, com um recurso literário, pensar um bocado na forma como nós ensinamos, para que depois a gente consiga assim, estabelecer as boas conexões conceituais e com os conteúdos, para que esses conteúdos façam muito sentido para os estudantes com os quais nós estamos lidando. Então, eu acho que uma das coisas que a gente discute nessas oficinas didáticas, pedagógicas, é muito isso, tá? Vou encerrando por aqui, tá? Deu nosso tempo aqui de instrução. O que vai ser o portfólio dessa nossa oficina? Qual que é a atividade para que vocês falem na semana que vem? Essa vai ser muito simples. Vocês não vão fazer um plano de ação didático como fizeram para a oficina de música, não vão preparar questões pensadas e pontuadas dentro de um currículo para um jogo sociológico, nem vão construir um mapa conceitual relacionado a um conceito ou uma teoria. O que vocês vão fazer é um pouco dessa nuvem de conceitos e teorias e caminhos discursivos que hoje nós exercitamos aqui hoje com o conto da loteria. Vocês vão escolher um conto, quem não tiver... quem não conhece nenhum conto, eu coloquei 5 ali. Mas eu posso colocar mais outras opções, mas talvez vocês conheçam, talvez vocês daqui até quarta-feira pesquisem. Eu tenho muita vontade de desenvolver algum trabalho com algum conto local aqui. Tem um livro que se chama O Farol, e eu acho que foi uma dica tua, inclusive, Domingos, de uma escritora daqui do Ceará, que é Socorro Racioli, que tem, assim, contos maravilhosos. Eu não consegui escolher um para colocar aqui disponível, mas eu posso ver se consigo arrumar o livro aqui em e-book, para vocês darem uma olhada. Inclusive, tem contos, tem um conto de terror que se passa na Gentilândia, veja só. Um conto ali, do lado da UFC, interessantíssimo. Então, a ideia é que daqui para quarta-feira vocês escolham um conto e, em um parágrafo, ou mesmo em tópicos, definam conteúdos sociológicos que vocês imaginam que possam ser desdobrados de uma leitura e uma conversa sobre o conto que vocês escolheram. E aí, na semana que vem, nós vamos aí sortear não vai dar para a gente ler todos, mas a gente sorteia um dos contos para a pessoa falar e para nós debatermos. Os outros vocês entregam via portfólio. Tá bom? Professor,
Oi. Eu tenho uma dúvida sobre essa tarefa, porque é o seguinte, em uma outra disciplina, foi de História Contemporânea, né, ela oferecida pelo Departamento de História, acho que uns 2 semestres atrás, o nosso trabalho final foi escrever um conto. Olha, Que se passasse em alguma época retratada na disciplina que tem ali o período histórico, História Contemporânea 1, vai até a Revolução Francesa, né? que Imagina. sensacional. Você E poderia me a- dar o nome desse colega que fez isso? Porque eu adorei essa atividade. eu te passo o contato da Karine, a professora Karine, e aí eu te passo, inclusive, lá no privado, a gente se fala no WhatsApp, eu te mando, tranquilo. Gostei, E gostei. o que acontece? A ideia não foi dela, a ideia já é de um professor de história que faz isso no ensino médio. Eu esqueci o nome dele, eu entrevistei ele, inclusive, nessa disciplina. Ele é daqui do Liceu de Messejana, próximo daí, eu moro na Sapiranga, né, ele é próximo aqui. E a minha dúvida é, se eu posso utilizar... Eu fiquei pensando se eu poderia usar o meu, assim, porque eu pensei pelo seguinte, porque eu já tenho ele, a necessidade de trabalhar esse conto mesmo, enfim, pessoal, essa vontade, Sim. mas eu ficava inibido porque eu não sabia se o tamanho, pelo que você leu, ia dar certo numa aula de 50 minutos, que é o caso do ensino médio, enfim, uma aula como a Uhum, nossa também, né, que é um período curto. uhum. Mas eu vi que é o mesmo tamanho, são 13 páginas, né? Então, eu acho que dá certo. E aí minha dúvida é se dá para usar o meu, se eu posso usar o meu, né? Mas, claro, eu acho maravilhoso. Aí é contigo que você vai fazer aquele exercício maravilhoso, né? Que é ter um produto teu, né? Uma arte sua sendo debatida, sendo partilhada. Eu acho interessantíssimo, Caio. Eu já adorei a ideia. E foi bem notado isso, né? Vocês repararam que nós lemos aqui um conto de 13 páginas. Vocês acham que dá para fazer isso no ensino médio? É provável, Alexandre, que tem que ser menor, sabe? Porque a gente demorou, eu fiz a conta aqui, bem pragmático mesmo, por conta de que a gente está exercitando metodologia também. Sim. E o recurso didático, a linguagem utilizada é boa, conto, só que a gente demorou cerca de 40 minutos aqui, com Uhum, pessoas dedicadas, esforçadas, empenhadas em fazer, não só pela obrigação, lógico que tem, mas pela necessidade de formação profissional. Mas no uhum. caso da galera do ensino médio é soltão, cara, é todo mundo soltão, né? Enfim, é para ser soltão mesmo. Eu imagino que é uma fase de descoberta, né? Então, não, É, tem por como. isso que eu falei, exato, né, Alana, ainda tem esse problema. Não, por isso que eu falei, não é uma atividade que a gente consegue fazer de modo rotineiro. Infelizmente, nós temos condições objetivas que impedem, mas tem também razões didático-pedagógicas para não se fazer isso como uma rotina. Mas dá sim, tá, gente? Dá para fazer no ensino médio, tem que arranjar. Tem que fazer um arranjo de tempo, tem que fazer uma combinação com um colega, provavelmente com um colega de língua portuguesa, de redação, ou da história, né, ou da filosofia, da arte, enfim. É preciso, ou bloca 2 aulas, ou faz um contraturno, enfim, mas dá para fazer sim com turma de ensino médio. A leitura, ela não... O tempo da leitura é diferente do tempo da aula. A gente não fica, a gente não sente que está fazendo o mesmo tipo de atividade. É uma outra chave. E principalmente, Caio, quando a gente está na copresença, né? Isso que a gente fez aqui é muito experimental, sobretudo porque a gente está falando para os computadores, né? Ouvir dos computadores. E aí fica ainda muito, muito cansativo, né? Mas numa roda, sentados, assim, em sala de aula, isso flui, que é uma beleza, a gente não vê o tempo passar. É impressionante. Mas é isso, gente boa. Que mais? Vamos. Então, na semana que vem, vocês escolhem, vão selecionar um conto. Pode ser daqueles que estão lá disponíveis, vocês podem trazer, ou vocês podem produzir, melhor ainda, né? O Caio já fez isso, agora vai pensar só nessa rede de conceitos e de teorias que podem ser mobilizadas e trabalhadas desde essa primeira provocação. É um exercício
nesse momento, ele é um exercício simples, mas ele precisa depois que o currículo se paute, né? O que a gente faz numa aula, depois de ler a loteria aqui, fazer uma discussão dessas? O que a gente faz? A gente joga umas 3, 4 aulas discutindo coerção, solidariedade orgânica, mecânica, sanção civil, sanção penal, traz uma discussão sobre cancelamento, sobre tradição, sobre linchamento, estigma, faz um caminho curricular que parte daí. Então, é muito importante essa recepção, né, do que foi discutido e o trabalho subsequente. Mas é isso aí, gente, boa. Mais alguma questão? Vamos fechando aqui. Posso encerrar a gravação?